Um, dois, três. Boa noite, pessoal. Como vão? Boa noite, tudo bem e você? Boa Boa noite. noite, Boa tudo noite. bem? Fala, Tudo Vitão. certo? Tudo bem também, gente. Bom, eu vi que tem uma pessoa nova, né? Que nem a Lu falou, é Redimi. Seja bem-vindo, viu, Redimi? E o Ricardo também, viu? Ah, o Ricardo? Ah, isso É. aí. Ele tá sem microfone, eu acho. Aqui tá parecendo que tá sem microfone. Bom, sejam bem-vindos. Aí a gente vai retomar os estudos do livro Revolução de Se Desperte Já, do Guilherme Romano, né? Essa é mais uma das atividades do Instituto, para quem está chegando hoje. E ela é, a gente, todas as quartas a gente faz estudo desse livro, tá? Então, não sei se você possui, Redmi, mas é interessante para acompanhar os estudos. De qualquer forma, também eu vou ler os trechos do livro, então você consegue acompanhar aí com a gente, tá bom? A gente parou na semana passada na página 90, né? Dentro do capítulo Benefícios da Prática. Tá? Então, como funciona a dinâmica aqui para quem está chegando hoje? Eu vou ler alguns trechos do livro, vou fazer algumas reflexões e eu abro para vocês também compartilharem o que vocês acham, o que vocês pensam. Né? Acho que isso aqui é um estudo de um livro de uma forma compartilhada. Todo mundo fala o que pensa, então fiquem à vontade, tá? A gente disponibiliza esses encontros depois, a gente grava, né? Disponibiliza eles no YouTube. Então, se você tiver algum problema em liberar sua câmera, pode mandar por áudio mesmo, ou até se tiver vergonha, pode falar no bate-papo, tá bom? Pode mandar suas perguntas ou as suas reflexões no bate-papo que a gente lê aqui para todo mundo, tá? Então vamos lá. A gente parou, na semana passada a gente conversou bastante sobre os benefícios da prática. Só retomando que o Gui dividiu no começo do capítulo, que são quatro, ele lista como quatro qualidades, né? São os benefícios psicológicos, benefícios éticos, benefícios fisiológicos e benefícios psicofísicos. A gente abordou no nosso último encontro os benefícios psicológicos e os benefícios éticos, tá? Ficou só faltando o finalzinho dessa questão dos benefícios éticos, então a gente vai seguir aí na página 90, tá bom? Então, e lembrando que se alguém quiser também ler algum trecho que eu não citei, porque eu pego alguns, tá bom? Então, se você achou algum interessante aí, quiser compartilhar com a gente, sua reflexão, fique à vontade também, tá? Bom, seguindo aqui com o Gui, ele coloca assim: Ananda Maimá, uma venerada santa hindu do século XX, costumava ensinar que, ao deixar de lado a mera possibilidade de se zangar, de se infectar ou de se colocar maior do que se é, você deixa de ser um Budo e passa a ser um Buda. Budo é a palavra bengali para idiota, e Buda, ou Buda, como sabemos, é quem despertou e se tornou absolutamente lúcido. Mas essa lucidez não surge do nada. Ela vem do bom aproveitamento que fazemos das experiências e do esforço para extrair delas o melhor possível. Isso é o que a gente vem falando todas as quartas-feiras, né? Na questão da transformação da prática, né? Que isso ocorre de maneira diária, né? Através das nossas práticas, que nem a gente fez agora antes da aula, e no seu dia a dia, né? No seu cotidiano, ela tem que ser estendida, né? Para o seu cotidiano, para a sua vida particular e coletiva. E que essas pequenas transformações, essas pequenas mudanças, elas são extremamente importantes, porque elas são de fato a sua transformação, né? Você deixar de ser, né? Você deixar de lado a mera possibilidade de se zangar em alguma situação, isso já é um passo grande para alguém que, num passado, sempre agiu de determinada maneira e sempre foi refém, né, dos próprios hábitos, das próprias emoções, das reações, né, e condicionamentos. Então, essas pequenas mudanças, que não são pequenas, né, mas é que elas acontecem de uma forma, né, esporádica, vai acontecendo aos poucos, elas são extremamente importantes no nosso caminho, né, e a gente tem que valorizar elas, tá bom? Aí o Gui continua aqui. Costumamos dizer no Ocidente que problemas são bons para aprender, para que aprendamos, que são para que despertemos. Uma vez, porém, meu mestre contradisse essa ideia.
Problemas são ruins. Ponto final, disse ele. Eles podem fazer com que aprendamos, despertemos e evoluamos. Mas isso é algo para quem quer despertar, para quem, após viver algo difícil, descobre meios de se tornar sábio com a experiência. Aí o Gui continua aqui explicando. Se pensarmos bem, há quem piore depois de enfrentar desafios, deixando cair suas frágeis máscaras de boa pessoa, expondo seu lado mais mesquinho e egocêntrico, em vez de amadurecer. Ficar afirmando que problemas nos foram colocados para nos provar é um conformismo de quem não quer ou não pode lidar com situações difíceis e tenta atribuir a elas causas transcendentais e impossíveis de resolver. Não é que o fracasso não ensine, pelo contrário. Ele pode ser a mais excelente das escolas. Mas se quiser aprender com os erros, comece saindo do lugar de sofrimento, do lugar em que você se autocondena, pensando ser alguém miserável e digno de punições em um mundo de miséria. Mais uma vez, o mundo é como você o vê. Isso, essa colocação aqui do mestre, como sempre, cirúrgica e muito profunda, falar que problemas são ruins, né? A gente fica inventando essas coisas de que esses problemas vieram aqui para me mudar, para mostrar as coisas, mas não, são ruins mesmo, de fato. Ninguém gosta de passar por problemas, né? Eles muitas vezes nos machucam, muitas vezes nos trazem um desconforto, né? Nos trazem preocupação. Então, assim, você tem que ter uma maturidade muito grande para você conseguir lidar com seus problemas de uma forma mais lúcida. E isso, as práticas, né, vai te transformar. Não é que quando a gente começa a praticar, os problemas vão deixar de existir, né? A gente sempre fala isso. Agora, a maneira que a gente vai começar a enxergar esses problemas, isso que é o grande X da questão. A gente vai começar a lidar com eles de outra forma, de uma forma mais lúcida, né? Se questionando, vendo, né? Que nem o Gui coloca aqui, se a gente não está se colocando numa situação, às vezes, de autopunição, de miséria, né? Às vezes, a gente se coloca, né? Nas 99% dos casos, a gente se coloca nessas situações também. Então, os problemas são ruins, ponto final, mas a forma com que nós lidamos com eles, isso cabe a nós. Né? Se a gente quer despertar com eles, é uma grande escola, né? Que nem coloca aqui, é uma grande escola. Mas não é todo mundo que, né, que sabe lidar com os problemas, não é todo mundo que consegue, né, evoluir com eles. Então, a gente tem que sair dessa visão de que os problemas, de fato, estão aqui para nos transformar. Não, eles existem. Né? Agora, a gente tem que saber se transformar, independente de ser um problema ou não. A cada segundo, e a cada momento, e a cada ato, né? Pensamento e gesto. É isso que eu vejo aqui nesses parágrafos. O que vocês acham? Não fiquem acanhados. Vocês estão me escutando? Tá bom o áudio? Porque às vezes eu fico falando aqui, às vezes... Não sei se tá... Tá bom, sim. Tá? O que você acha disso, Paulinho, então, aproveitando aí que você falou? Tá vendo? Vai sobrar pra mim, né? Eu só joguei a isca, você não percebeu? Fiquei sem áudio. Não, eu vou esperar um pouquinho, vai. Tá, Senão só eu falo. tá bom, verdade. Mas é muito importante isso, porque assim, gente, a gente cria uma noção de que quem começa a meditar, a vida, né, fica tudo bem, a pessoa não fica nervosa, fica tudo certo, paz e amor, mas não é bem assim como que as coisas funcionam. Primeiro, os problemas vão continuar existindo. As contas vão chegar, né? A gente tem relacionamentos familiares, relacionamentos no trabalho, que muitas vezes são difíceis, então não é que isso vai deixar de existir, só que uma nova visão vai surgir e você vai saber lidar com tudo isso de uma forma melhor, né? Vamos seguir aí. O Gui complementa aqui, ó. Portanto, aprendemos com os erros a usar lentes que nos permitam não só antever as tragédias e futuros fracassos, mas a construir em nós e em nossas relações a beleza de um viver que vale a pena. Isso, essa condição de se deliciar com a vida e aprender também com o que é bom, não só com os problemas. É parte da desconstrução de uma consciência autopunitiva e autoenganadora, consolidada por discursos políticos e religiosos que tendem a nos alienar de nossa real potência. E é esse desmantelamento do engano e essa abertura da percepção nova que as práticas meditativas causam em nossa mente. Isso a Lu comentou bastante, né, na semana passada,
Eu só estou repisando porque estava um pouquinho mais para frente quando ela falou. Mas é interessante, a gente tem que saber também aprender com as coisas boas, né? Com as nossas relações boas, saber que elas são benéficas e devem ser cultivadas, né? Porque senão a gente tem muito essa coisa de se penalizar e só olhar para as nossas faltas para querer, né, avançar. Mas não, que a gente conversou bastante, né? A gente tem que saber nutrir aquilo que é bom e saber dissipar aquilo que nos faz mal, né? Esse é o grande lance. Não é ignorar as coisas boas, também é aprender com elas e desfrutar da vida de uma maneira mais feliz, né? Mas sem Alguém se... fala alguma coisa? aquele lance lá que a gente aprendeu de tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, elas passam. Então, para a gente não ficar tão apegada nessa coisa ruim, porque vai passar, e também quando é uma coisa muito boa, a gente quer que não passe nunca e fica, né, triste quando passa. Então, aí é difícil não se afetar com os dois, mas temos que andar no meio e manter aquela conexão de bem-aventurança sempre, mas vamos lá, né? Isso, por enquanto, é uma visão, assim, querida, mas não, pelo menos comigo, obrigada, não, vivenciada ainda. Água bem. A gente vai vivenciando aos poucos, né, Fabi? A gente vai começando a lidar melhor, né? Mas claro que vamos tropeçar, né? Acho que isso faz parte do caminho. Acho que todo mundo passa por isso, mas é super importante. Primeiro, entender a impermanência de tudo, né? Que você está falando de impermanência. Tanto as coisas boas quanto ruins, elas são parte da vida. E segundo, é saber também desfrutar, né? Quando é bom. Porque é aquilo que o nosso mestre já falou uma vez, né? Vocês não sabem lidar com o sofrimento porque tão pouco sabem lidar com a alegria, né? Com a felicidade. E é verdade, porque quando a gente está num momento feliz, a gente não quer que aquilo acabe nunca. E você fica você vira até uma euforia, né? E isso tira a sua paz. O final de uma viagem, que a viagem está acabando, você já está assim, sofrendo que está acabando, que você vai embora. Ai. Mas isso eu sempre tenho, tá? Viagem acabando. Mas é normal, porque é gostoso, a gente gosta das coisas, né? E saber desfrutar delas também não impede essa coisa de você ficar, pô, mas tá acabando, uma coisa tão legal. São momentos bons, né? Claro que a gente sofre quando eles passam, sim. Né? Mas eu acho que a grande chave é ser equânime, né? Tanto nesses momentos quanto nos ruins. E saber desfrutar, inclusive, o momento de volta das viagens, né? Falar, bom, foi muito bom, agora continuo vivo e isso continua sendo bom. Né? E o que você tinha falado antes, nossa, eu ia falar, agora fugiu, wait. Da gente se pegar, por exemplo, das reações que a gente tem que são automáticas, né? De raiva e aqueles impulsos, tal, e aí depois você começa a reparar, às vezes você ainda tem esses impulsos, mas você repara assim que a besteira sai da sua boca, a sua reação, whatever, você já repara e já putz, podia não ter feito ou falado de uma forma diferente. Aí aos poucos você vai se pegando um pouco antes, até você conseguir se pegar bem antes e dar uma respirada e não mandar ninguém para nenhum lugar, e não nananã, essa coisa do tipo. Na verdade, quantas vezes a gente fala alguma coisa, a gente fala, nossa, que besteira que eu acabei de falar, ou você faz alguma coisa e fala, nossa, mas é importante você ver, né? Você já se pega antes do pulo, antes daquele pulo fatal, perceber. E no trânsito é o melhor exemplo, assim, eu acho. Você vai aí segura, respira. Nossa. Mas é isso, né? A prática é o que a gente fala, né? As práticas meditativas, o nosso caminho de transformação, ele é um processo, né? Ele vai acontecendo de pouco em pouco, né? E é muito importante que nós façamos as nossas práticas diárias, né? Que nem a gente fez antes da aula, a gente se reconciliar com o silêncio. Isso nos dá condição de lidar com os barulhos, né? Então, é super importante, porque é exatamente ela que faz isso depois, né? Essa questão de você se auto-investigar em cada situação da sua vida. Eu percebi já com a meditação uma evolução de quando eu me sinto ofendido por alguma coisa pequena, antes de responder aquela ofensa, antes de eu pensar assim, caramba, como é que eu fiquei ofendido por uma coisa tão pequena? E voltar ao meu estado normal, sem responder mal, sem voltar ao normal, foi assim, coisa ridícula.
É deixar de ser um Buda e ser um Buda, né? Que nem falou aqui no começo. É deixar de ser um idiota e começar a despertar e ser feliz, né? Porque isso também nos deixa felizes. Essa transformação não é que a gente está sendo só uma questão moral, né? Só uma questão de comportamental. Você é feliz se você foge dessas suas respostas rápidas e que te escravizam tanto. Isso torna a sua vida mais feliz e mais pacífica também, né? Então não é só uma questão comportamental que você quer fazer, né, para mostrar para os outros que você está melhor, ou consigo mesmo para mostrar para você mesmo que você está melhor. Não, é uma coisa natural e que vai tornar a sua vida mais lúcida, né? São efeitos colaterais benéficos, né? Perfeito. É isso. É o que a É gente vai falar daqui a verdade. pouco, dos brindes. Eu gostaria só de complementar, Por favor. falando. É interessante que com a idade você também, com a maturidade, você começa a enxergar de uma forma diferente os problemas. E eu vejo que com a prática, você não precisa envelhecer ou amadurecer na idade para buscar essa mudança e para conseguir essa mudança. Porque os mais velhos, como eu, a gente começa a ver os problemas, por exemplo, no trabalho. Eu já ouvi até do meu marido, Paulinho, Eu? ele falar assim: mas é bom que esse problema tenha ocorrido hoje, porque mostra que eles precisam de mim para resolver esse problema. Se não surgissem os problemas, para que eles precisariam de mim? Então você tem um novo olhar, né? Então a prática começa a te mostrar muita coisa, é um olhar diferente para os problemas e para as coisas boas também, né? É isso. Perfeito, Claudinho. Exato, porque, né, se a gente for esperar só as experiências, né, só as nossas experiências na vida mesmo, nos modificar, isso leva muito tempo, né? Você apanha muito para conseguir mudar, né, e adquirir mais conhecimento. Então, por isso que é importante a gente tirar momentos de reflexão, momentos de introspecção, para fazer com que esse processo ocorra, não de forma acelerada, mas de forma contínua, né, desde de sempre, e isso vai ocorrendo desde, não importa a idade que você tenha, né, quando você começa a praticar, não importa se você é novo, se você é velho, isso é um benefício da prática, é o que a gente está falando aqui, isso vai ocorrer, é inevitável, né, é método, né, e você vai colher os frutos se fizer, né, se não fizer, não vai colher nada. Vitor, Bom, o que que oi, por favor. o que a Cláudia está falando é assim, como eu estou trabalhando em casa agora esses dias, né? Esses últimos 3, 4 meses, né? E a gente trabalha na mesa da sala, né? A gente põe um computador de cada lado e fica trabalhando. E aí eu tenho que fazer muita reunião, né, com o pessoal. E eu trabalho em tecnologia, né, em TI. E TI é complicado, né, cara? É tudo para ontem, todo mundo quer tudo, enfim. E às vezes os danos vão, né, Exaltam, né? ficam bem exaltados, né, cara? E aí várias vezes a gente acaba uma reunião e começa outra e volta um assunto, é aquele tumulto. E a Cláudia fala, nossa, como é que você aguenta? Aí eu falei para ela assim, cara, se não tivesse esses problemas, não é? Se não fosse isso, eles não precisavam de mim, aí eu não estava trabalhando, não é? Então, o que a Cláudia quis falar é exatamente isso. Ainda bem que existem os problemas também, né? Para a gente poder ser útil, né? É mais ou menos essa foi a Verdade, Paulinho. Eu colocação. também, se não tiver problema, eu tô desempregado, é igual, Não é é? igual. Mas é assim em tudo, né? É, Exato, Mas eu exato. não via assim antes, Vitor. é, Eu queria brigar com todo mundo, entendeu? é. E queria Não resolver no imagino. tranco, na porrada e vamos, Ansioso, né? ansiedade. Hoje eu tô tão light. Eu falei, ok. Chega uma hora, eu simplesmente fecho meu computador, desligo e falo, chega. Chega. Sabe por quê? Porque os problemas vão continuar amanhã. Então eu me permito fechar aquele horário. Deu aquele horário? Fecha, eu falo para a Cláudia, vou fechar a lojinha. Fechar a lojinha e não faço mais nada. Isso mesmo. Saber Toca aí. separar, né, também, senão você fica louco, né, Paulinho? É difícil, né? A gente Não num é mundo como direto o nosso, assim.
Direto, cara, não tem jeito. mundo corporativo é muito intenso, né? Pra você lidar com as situações, é o que você falou, todo mundo quer tudo para ontem, então se você não tiver uma maturidade de saber separar as coisas, de saber também o que o outro está falando que é problema, é super importante, às vezes não é tão importante assim, e saber minimizar as coisas, amenizar, isso vai te dar uma qualidade até no seu trabalho, porque é o que a gente está falando, né? As práticas, elas se estendem para todos os campos da nossa vida, né? Ela não está limitado ao momento que você senta para fazer. Ela, de fato, ela vai se estender para tudo, né? É porque ela Bom, vamos modifica, lá. assim, de gotinhas a essência, né? Então, aí Verdade, reverbera em tudo. verdade. Vai de gotinha em gotinha, vai As minhas gotinhas acontecendo. são bem pequenas. Ah, para, Fabi. Mas de pouquinho em pouquinho a gente chega lá, não é verdade? É assim, de pouquinho em pouquinho. A gente tem que saber olhar para trás também, ver quanto a gente andou, quanto a gente já É melhorou. verdade, tem essa também. Lembrei dela. É muito bom. Isso é um grande diferencial, a gente saber também olhar o quanto a gente já se transformou para dar um combustível também, né? Porque às vezes a gente Uhum. começa a querer tanto se transformar que às vezes começa a ser um peso. Mas é bom a gente olhar e falar, nossa, é um processo, né? Tô nele, tá acontecendo. O importante é ir fazendo e deixar acontecer. O tempo vai resolver tudo. Uhum. Bom, vamos seguir então. Agora a gente vai entrar no campo dos benefícios fisiológicos. Tá? O Gui segue aqui na página 91, falando o seguinte: no campo dos benefícios fisiológicos, a partir dos exercícios de respiração, de contração muscular e de desenvolvimento de uma melhor qualidade da circulação sanguínea, conseguimos aliviar todos os processos patológicos adquiridos por conta de acumulação de estresse, de acúmulo de estresse. As dores musculares localizadas, sobretudo nas costas, nos ombros e extremidades, diminuem consideravelmente. Além disso, problemas relacionados à cardiopatia têm seu quadro de agravo substancialmente melhorado, graças também ao processo de relaxamento dos esforços. A qualidade de respiração e a capacidade de assimilação dos nutrientes, tanto a partir do ar quanto daquilo que comemos e bebemos, tornam-se também melhor desenvolvidas. Nossa metabolização de substâncias, eliminação de elementos tóxicos e absorção de alimentos benéficos tornam-se mais eficientes. Nossas compulsões por cigarro, por comida, por compras, etc., diminuem substancialmente, assim como crise de enxaqueca, náuseas e outros processos decorrentes também da má condução emocional e do acúmulo excessivo de estresse. Bom, acho que isso acontece mesmo, de fato. Eu posso falar porque, assim, na minha vida, antes de começar a fazer a prática, eu fui fumante por 9 anos, eu fumava assim um maço por dia, né? Assim, fumante intenso, não é que eu fumava de vez em quando, socialmente, não, eu era fumante hardcore. E eu comecei a fazer prática, não vou parar de fumar, mas foi ela mesmo que me fez parar, né? Porque eu consegui, principalmente quando eu ia fazer os pranayams que eu quase morria, não aguentava fazer um kapalabhati, e também a qualidade, né, da respiração. Eu comecei a perceber como aquilo estava me fazendo tão mal, né? E ao mesmo tempo isso foi me mostrando também que as minhas ansiedades que me faziam fumar, eu condicionava tudo com cigarro. Então eu fui começando a me observar, eu começar a perceber de onde vinha essa vontade de fumar. E fui parando. Bom, agora já estou há 3 anos e tanto aí sem fumar. E não tenho mais vontade, não é uma coisa que vem assim, né? Acho que passou, né? Acho, né? Mas assim, no momento eu não sinto vontade. E foi uma coisa natural que aconteceu. Foi com a prática mesmo, porque antes eu não tinha vontade de parar e foi acontecendo. Eu posso falar que comigo aconteceu dessa forma, né? Óbvio, cada um tem seu tempo, cada um tem sua prática e faz o que quiser da vida, né? Porque a gente tá falando, né? Não é moralismo, né? Eu parei de fumar porque, tô fazendo prática, etc. Não, foi uma coisa natural, eu perdi a vontade, né? E tanto por comida também, eu posso falar, eu tô falando da minha vida porque eu acho que aqui, como a gente está falando de benefícios, é interessante compartilhar nossas experiências, né, individuais. Também a minha alimentação melhorou muito, né? Nossa, eu comia muita besteira, eu fui percebendo, né, que eu comia muita besteira e como me fazia mal quando eu comia muita besteira, né? E você vai percebendo muitas coisas, né? Às vezes até quando você está em algum lugar, você fala muito. Às vezes eu percebo isso, eu falo muito num lugar. Depois que eu saio daquele lugar, eu me sinto às vezes até um pouco
nossa, fala, nossa, sabe, meio cansado. Isso eu nunca tinha percebido antes. Então são as coisas que a prática vai nos transformando. Por compras eu nunca tive compulsão, então assim, eu sempre fui um cara bem de boa. É sério, eu não tenho esses negócios, não sou muito consumista não, mas com Isso é pra relação às outras... menina. É E verdade. vocês, conta aí, a gente, o que mudou com vocês aí? Quero saber. a gente estava comentando aqui agora, a Cláudia falou um negócio bastante interessante, que a Cláudia tinha muito problema com labirintite, né? E por causa da gente fazer a cria, a gente está fazendo todos os dias, né? E a própria respiração, você levar bem, né? Encher bem o pulmão, segurar um pouco, soltar, tal. Esse exercício que a gente faz de respirar, tal, ela já não tem crise faz meses, meses e meses, né? Na realidade, eu tive uma grande crise que foi de ficar. Eu estava numa casa que era numa represa, eu me sentia como se estivesse num navio. Então tudo girava e eu não conseguia ficar em pé, todo mundo ficou assustado demais. Então eu sempre tive problema de ansiedade e a respiração eu sentia depois que eu aprendi um pouco mais, né? E agora com a prática, eu sentia que eu não fazia ela completa. É incrível como a gente desaprende a respirar totalmente, a gente erra muito. E eu oxigeno o meu cérebro e eu não tenho mais tonturas, não tenho de jeito nenhum essas crises, eu nunca mais tive esse tipo de crise. Então, foi maravilhoso, Ela muito só bom. fica doente quando a Fabi judia na yoga. Fica a judiana dela, Fabi? Imagina. Eu Imagina, sou. Mentira, mas de eu todo mundo. Essa japa é perversa. definitivamente, Fabi, a minha vida está mudando. E é verdade, eu estou fazendo aqui Olha, o meu depoimento super positivo e das maravilhoso com aulas, relação. né? Nossa, maravilhoso. É que a Fabi, Fabi acha que todo mundo é feito de papel, que nem ela, entendeu? Fabi, aproveita e fala pra gente das suas aulas, né? Como que vem sendo essa experiência, porque você dá as aulas 3 vezes por semana, né? De Hatha Yoga pelo Zoom, né? Que é algo que a gente não tinha no Instituto. Compartilha um pouco pra gente. Então, gente, segunda, quarta e sexta, das 4 às 5, pelo Zoom. Mas se vocês quiserem, pede aí, não sei, para a Paty, né? Mas, enfim, pega aí Nas o redes contato. sociais do Instituto, né? Manda lá nas redes Isso. sociais do E Instituto. aí é só fazer, assim. São bem lights, viu? É tudo mentira o que o Paulinho fala. Dá para todo mundo fazer mesmo, porque eu não tô vendo ninguém. Não tem como eu ver. Então, não vou fazer nada louco que alguém possa cair ou se machucar, não, porque a gente não tá lá para se segurar, para ver, para tocar, para empurrar, para... Não, Isso, isso é lógico uma que é coisa que faz brincadeira. falta. Deixa É eu falar. sensacional. Eu Mas brinco, é mas é light. sensacional. É light, mas é sensacional. Vale muito a pena. Eu estou vendo a diferença na Cláudia. A disposição que a Cláudia está é diferente. É Eu realmente. só não te elogio na sua frente, Fabíola. Quando você sair, eu É. elogio. Na frente a Mas gente é, só fala mal, né? Elogia pelas é, costas. Mas é interessante porque a Fabi, ela faz a aula inteirinha, ela faz todos os exercícios. Então É. você consegue ver como realmente aprende muito e faz muito bem, Pelo relaxa muito. exemplo, né? É muito Com legal. certeza, com certeza. Ó, só dessa vez, tá, Fabi? Parabéns, Tá tá? bom. Só dessa vez. Parabéns. Thanks, darling. Experimenta lá, people. Para mim, assim, eu ainda não estou conseguindo fazer. Uma coisa que me atrapalha um pouco na meditação é a posição, né? Porque meu joelho, eu tenho problema de joelho há 30 anos. Mas eu fiz aqui um pouquinho de yoga quando estava tendo, a cidade é pequena,
Aí parou de ter aula de yoga, e o meu horário não batia, mas eu continuei fazendo sozinho, em casa, pelo menos. Nossa, e meu joelho melhorou 97,5%, falta um pouquinho só. Tipo, essas meditações mais longas começam a doer demais, mas são 30 anos de problema de joelho. Agora está muito melhor, né? Eu pretendo voltar a fazer uma yoga firme quando puder. Ok. Olha, eu posso só dar Pode. uma ideia, doutor? Além da Hatha Yoga, que realmente te dá um alongamento e reforça os seus músculos, é maravilhoso. A aula realmente é muito boa. Tem também aquele banquinho. Ele é chamado. Aqui, ó. Vou mostrar, peraí. Deixa eu pegar. Porque você não força o seu É esse joelho. mesmo, é esse mesmo. É muito Aqui, ó. Tá vendo o interessante. banquinho? Uhum. Chama banquinho Seiza. Tem, Isso eles vendem na mesmo. internet. É bom também porque não força. É verdade, Cláudia. Desculpa te cortar, que eu tinha pegado ele na mão para falar e você falou. Eu falei, bom, já vou mostrar agora. Ótimo! Então era isso que eu queria falar, doutor, sobre esse banquinho. Não, mas esse banquinho é muito bom, porque eu também comecei com uma dor no joelho, né? E tava me incomodando bastante. E eu comecei a fazer nele e passou, porque não fica pressionando, né? Fica certinho, ele fica dobrado, não fica machucando o joelho. Pra Não quem fica tem dor no tensionado, joelho, né? esse banquinho é muito bom para quem tem dores no joelho, tá? E também tem lá no YouTube as posições que você pode fazer, e tem algumas confortáveis, às vezes sentado na cadeira, se tiver muito desconfortável. Mas assim, eu posso falar por experiência própria, porque eu também sempre tive e tenho muitas dores no corpo, assim, não sou elástico que nem a Fabi, eu também sou dura aqui, o negócio é difícil. Mas se você vai fazendo os exercícios, né, isso ajuda, vai começar a soltar, né? Faz Isso. com a Fabi, vai te ajudar bastante na hora da prática também. Se você quiser. Eu estou trabalhando em tempo integral, aí no horário da aula não tem como eu assistir. Não, tranquilo. Mas é importante você pegar uns na internet ou né, e fazendo em casa é bom para sua postura ficar confortável. É o que a gente fala, ela tem que ser estável e confortável. Né? Não, Você já pode preciso ficar ficar. bastante tempo, só que essa meditação mais longa eu já não aguento não, mas cada dia melhora, cada dia eu estou conseguindo ficar mais sem torcer pelo final da meditação. Isso, e não força ao ponto de se machucar mais, entendeu? Se tá Tem que ser insuportável, confortável, né? Tem você que ser pode fazer confortável. movimentos leves, né? Esticar sua perna, você tá doendo muito, você fala, nossa, aí porque até você não está se concentrando, a prática não vai estar fluindo. Aí você vai, estica a sua perna um pouco, né? Faz um alongamento rápido e depois volta e faz a prática. Então tem que ser uma coisa gostosa, tá? Tem que ser uma coisa assim prazerosa, tá? E aí, confortável. Mas eu entendo, esse banquinho ajuda muito, sério, foi um divisor de águas para mim também. Vitor, só também fazer um comentário para o doutor sobre a prática. Como o Vitor muito bem falou, doutor, mesmo antes da gente falar, né, que normalmente eu falo, pode ajustar a postura, em determinados momentos eu vou falando, mas isso é a qualquer tempo. Então, como o Vitor muito bem falou, se você sentir um incômodo, aí vai devagar, estica as pernas, pode esticar as duas pernas à frente, se você estiver sentado no chão, e até meditar um pouco com as duas pernas também esticadas, ou então estica, fica um pouco, depois dobra. Ou você pode também experimentar a cadeira, né, como a gente também orienta, ou esse banquinho, e eu também coloquei aqui nos comentários agora no chat o link da página do YouTube do Guilherme Romano, que tem também lá, além das posturas que ele ensina, tem duas aulas maravilhosas da Fabi, que estão gravadas, e aí dá para fazer uma série de asanas, né? Uma série de exercícios, então ir praticando mesmo para aqueles que não conseguem entrar ao vivo na aula da Fabi, então é uma alternativa. Mas aí você vai falando para a gente também essas dúvidas sobre postura. Se precisar um dia também que eu mostre as posturas no chão, eu posso mostrar também, se vocês quiserem, tá bom? Posso meditar no chão, coloco o celular e a gente vai mostrando melhor, tá? Isso, e assim, doutor, eu fiquei, na minha experiência particular, eu fiquei um ano para conseguir meditar sem encostar as costas na parede.
Então, assim, um ano de prática que eu fiz foi com as costas encostadas, porque eu também tinha muita dor. Então, foi ao com o tempo mesmo, fazendo os exercícios, né, praticando, aí você vai melhorando, vai desenferrujando. Vai desenferrujando a carcaça. Ô, Vitor, só mais um comentário. Por favor. No chat aqui, o Red me colocou pra gente. Boa noite, pessoal. Colocou o nome. Sou da cidade de Santo Estevão, Bahia. Obrigado pela recepção. Nós quem agradecemos, Neto. Agradecemos aí a participação, a presença no nosso trabalho e estamos à disposição. Prazer recebê-lo. Faço das minhas as palavras da Lu. Seja bem-vindo. Bom, vamos dar continuidade aqui, senão a gente vai parar nesse capítulo ainda de novo. Bom, aqui o Gui vai colocar uma questão de estresse, né? Ele vai falar assim, aqui temos um dos métodos mais seguros para eliminar o estresse, sem esse papo furado de gerenciamento de estresse, como nos vendem essas propostas de autoajuda barata. A questão não é gerenciar aquilo que nos mata, mas eliminar suas causas. Afinal, se eu te der um ferro em brasa para segurar, o que você faria? Aprenderia como mantê-los nas mãos, conformando-se com a dor, ou evitaria sequer retê-lo? Enfrentar situações de crise e pressão é parte natural da vida, mas se conformar com o sofrimento inserido nelas é outra forma de autopunição e delírio. E a prática ela vai fazer cessar, né, processos de estresse, ela vai atuar tudo nesse campo, né, até chegar também numa situação de estresse, porque leva, né, tem diversos fatores que sejam uma situação de estresse profunda, né, então ela vai atuar também nesses campos e vai conseguir fazer você não entrar neles, né, não ter esse tipo de situação, né, ou se tivesse, fazer ele cessar, né. A gente lembra que são práticas, né? São técnicas. Então, se você está passando por uma situação difícil, para um pouco, vai, pratica um pouco. Elas têm resultado, né? Isso é comprovado, todo mundo que pratica sabe. Isso de fato, né? É o que ele fala, não é gerenciar, porque gerenciar significa que você vai ter para o resto da vida. Você só está ali segurando o ferro e passando para outra mão, né? Que tá tranquila, mas vai machucar ela também. A questão aqui é fazer cessar, né? Aí ele vai continuar aqui. No campo psicofísico, os benefícios da meditação tangenciam tanto o que é produzido a partir do estresse em patologias como pânico, taquicardia, hipertensão, depressão, hiperatividade, etc., como também abarca algo muito mais profundo. Isto porque, de uma forma intensa, trabalharemos nossa propriocepção, isto é, o sentido de nós mesmos, de modo que nossa relação corpo-mente será desenvolvida de uma forma mais saudável, mais profunda, lúcida e rigorosamente mais intensa. Passaremos não mais a habitar os nossos problemas, nem os nossos medos com o passado, tampouco nas nossas expectativas com o futuro, mas habitaremos esse presente, o aqui e agora. Estando no corpo, estando na mente, podemos, além de dominá-los e conduzi-los em nossos feitiços controladores, apaziguar as tempestades e os conflitos entre as instâncias de nossa consciência, de nosso corpo e de nossa mente, desenvolvendo capacidades cognitivas e sensoriais para um viver mais abundante e pleno. Isso que a gente falou, né? Você vai tomando consciência de si, do seu corpo, da sua mente, de forma que você consegue lidar com todas essas, né, com todos esses problemas, seja de ordem física, psicológica, de uma forma muito, né, muito mais assertiva, né? Você não vai só gerenciar, você vai lá nas causas e vai eliminar as causas, né? Você vai tomar consciência das causas, né? Você não vai atuar somente nos efeitos delas, você vai lá de onde nascem os problemas, né? Então isso é a grande diferença, né? De uma prática de introspecção profunda tem, ela vai lá e vai te colocar lá de frente com isso e praticando, né, exercendo a técnica corretamente, você vai conseguir compreender aquilo e transcender aquilo. Alguém quer falar alguma coisa? É só para lembrar que tudo isso leva tempo e não quer dizer que você vai sempre dar passo para frente. Você escorrega, você cai, você dá um passo para trás, porque senão a pessoa fala, nossa, eu tô meditando há, sei lá, 6 meses, 1 ano e eu tô ainda reagindo da mesma forma e, sei lá, tudo aquilo. E acontece. Não é assim um passe de mágica, senão estávamos todos iluminados.
Exato, O negócio exato. é demorado e várias escorregadas e vacilos, mas é parte do business. Faz parte. Aquilo que a gente faz. Faz parte, pode ser demorado, tem pessoas que é rápido, né? Acho que vai muito de cada um, isso que a gente conversou muito da última vez. Que tem a questão da individualidade, da prática, né? E tem a questão da coletividade, que são as coisas, os benefícios que a gente vai colhendo junto. Todo mundo sabe que vai aparecendo, né? Pode ser que demore mais para um, para outro, depende muito de condicionamento da pessoa, do ambiente que você está inserido, né? De tudo uma bagagem que cada um leva, né? E também da sua capacidade, da sua vontade de você mesmo se auto-investigar, porque às vezes a gente simplesmente, né, larga a mão e também isso atrasa o processo, ou também da sua falta de disciplina com a prática, porque isso também atrasa, né, o seu processo de mudança. Mas, claro, é o que a gente fala, leva tempo, né, vai acontecendo, não pode se martirizar, não pode pôr o peso, né, dói, né, Fabi, dói. Quando a gente faz umas mancadas, acontece. Né? Porque causa umas frustrações assim consigo mesmo às vezes, né, com certos comportamentos e tendências repetitivas assim que a gente tem e fala, putz, não era para ter feito, mas já foi, e aí esse tipo de coisa, né? O arrependimento também ele é uma forma de você perceber que você fez coisa errada, né? Você não pode ficar se martirizando, você pode ficar nele chorando pro resto da vida e se autopunindo, mas também se sentir mal por ter feito algo errado faz parte também da mudança, né? Porque às vezes acho que a gente fazia muita coisa e nem percebia. Aí a percepção começa a se expandir também, aí você vai vendo não só as coisas boas, mas as ruins também, né? Verdade. E leva tempo, mas vale a pena. É o que a gente fala. Dói, demora trabalho, mas vale a pena porque você está despertando, você está se tornando lúcido, né, das coisas boas e das ruins. Então, assim, você não consegue transformar aquilo que você não conhece, né? Então, vai tirando a nhaca e tem bastante nhaca. Tem muita. Você vai se defrontar com suas sombras também, né? Por isso que a gente não pode tornar, às vezes, a gente fala muito de meditação como um produto, né? É muito perigoso a gente vender a meditação como um produto, como um aplicativo, porque às vezes a pessoa não dá conta também da intensidade que né, que ela causa na sua vida, né? Não dá um amparo, né? Por isso que todas as escolas meditativas, elas vêm de tradições, vêm de mestre e discípulo, né? Elas são poderosas, né? Tem os ensinamentos que conduzem. Então a gente não pode fazer, não é uma coisa que você fazer rapidinho aqui, pronto, acabou, do aplicativo tal. Isso tem seus benefícios também, mas é aquilo, você também vai olhar para as suas sombras, né? Então isso pode ser chocante, porque às vezes as pessoas, o que a gente falou, né? Às vezes as pessoas acham que a meditação é só você. Claro, ela vai te trazer paz, mas vai trazer tumulto, né? Porque a gente já está tumultuado, não é que ela está criando isso, né? Que vai limpar a sujeira, né? A culpa não é dela, né? A culpa não é da prática, a culpa é sua, que está assim desde sempre. Você só vai tomar consciência disso, né? Aí o que você vai fazer é aquilo que a gente fala dos problemas lá. Agora, o que você vai fazer com isso que muda tudo, né? Você vai se martirizar, você vai se autopunir pro resto da vida, ou você vai levantar a cabeça e falar, tô num processo de transformação e eu vou me transformando aos poucos, gradativamente, errando, tropeçando e levantando, né? Bom, vamos lá. O que eu acho interessante é o que foi falado, que a gente acaba vivendo o presente, acaba aprendendo a viver realmente o presente, e a gente tem dos nossos ensinamentos também a bênção do dia seguinte. Isso para mim é fantástico, e a prática sempre reforça isso, reforça que você tem o teu presente, tem o dia seguinte para recomeçar. Então, para mim, foi transformador também por esse ângulo. Verdade, Claudinha. Porque se a gente for pensar, todos nós temos a capacidade de transformar, né? Não existe uma pessoa ou algo no mundo que não tenha essa possibilidade de transformação. Porque o mundo é, por natureza, transformação, né? É impermanência, é mudança. Então, você pode se transformar. Não tenha na cabeça de que você, eu sou um coitado, que não consigo, vou ser assim pro resto da vida. Não, isso é só uma desculpa para você não pôr a mão na massa, né? Porque todos conseguimos.
né? E existem as práticas estão aí para isso, né? Então, é saber levantar a cabeça e seguir. Bom, vamos continuar aqui. O Gui coloca assim, ó, mas lembre-se, esses são apenas alguns brindes que a meditação produz. Embora as metas com meditações terapêuticas, como mindfulness, sejam mais humildes e tratem de dar ao nosso dia a dia um viver mais feliz, as práticas foram desenvolvidas para que algo muito maior do que esta felicidade instrumental se dê em nós. As práticas foram desenvolvidas para que nos reconhecemos em nossa verdadeira natureza. Aí ele complementa. Pode parecer conversa esquizotérica e altamente pretensiosa uma afirmação desse tipo, mas de fato nós não nos conhecemos. De fato estamos fragmentados, desencontrados, destituídos de nós. Reintegrar-se consigo é dar um novo corpo, um novo sabor, uma nova beleza, novas cores e tonalidades a esse viver que nos parece tão limitado e corriqueiro, mas que na verdade tem em si a perfeição da eterna novidade. É isso que a gente conversou, né? Tudo isso que a gente está falando aqui, né, com relação a esse capítulo são os brindes da prática, né? São as coisas que vão acontecer se você praticar, né? Elas não são um objetivo final da prática. Essas técnicas, as práticas meditativas, elas foram desenvolvidas como um meio de investigação da consciência, de você saber quem você é, né? Por trás de todos os tumultos de sua mente. Você vai colher os benefícios, os brindes dela se você praticar, sim. Você vai ter uma vida mais feliz, sim. Mas tem um objetivo final, que é você descobrir quem de fato você é por trás de tudo isso. E redescobrir a vida a partir disso, né? Aí o que coloca aqui também. Desvendar os significados desse paraíso interno não é buscar algo que está fora, mas encontrar um estado de satisfação e lucidez que está dentro, que seja capaz de beneficiar a todos os seres. Quer compartilhemos diretamente dessas técnicas com eles, quer compartilhemos dos nossos aprendizados, ou apenas de nossos silenciosos e afetivos olhares de reconhecimento. Bonito, né? Essa parte. Eu achei muito bonito esse final. Nossos silenciosos e afetivos olhares de reconhecimento. E o Yogananda falava disso, né? Que a meditação vai te trazer um paraíso interno, né? Vai te mostrar, vai fazer você descobrir que você carrega dentro de si um paraíso interno, né? É você chegar em tal estado que você tá plenamente feliz, né? Plenamente em paz. E isso não tem preço, porque uma felicidade é algo interno, né? Não depende de condições internas, né? Esse tipo de felicidade que esses mestres das práticas falam, né? Eles estão falando de um estado de completa cessação do sofrimento, né? Então, é o que nós buscamos, né? De gotinha por gotinha, né, Fabi? Mesmo que ela seja bem pequenininha, a gotinha. Continuando aqui, o Gui vai colocar o seguinte. Aí ele vai entrar no campo da pesquisa científica. Ele fala, a pesquisa científica sobre a meditação e seus efeitos, mais especificamente aquelas realizadas nos campos da neurociência, permitiram que chegássemos a algumas das maiores revolucionárias importantes descobertas acerca de nosso cérebro. Uma delas é da neurogênese, a capacidade de produzirmos novos neurônios. Tínhamos como certo que nossos neurônios formavam até um determinado ponto de nossa infância e adolescência, e permaneceriam como tais, apenas se degenerando pouco a pouco ao longo de nossa vida. Então, recentemente, nos anos 80, não só descobrimos que algumas regiões do cérebro podem se regenerar, como tão surpreendentemente quanto há uma capacidade dos neurônios multiplicarem, modificar e adaptar suas redes sinápticas. Isto é, o sistema nervoso é capaz de se adaptar, de se transformar em seus níveis mais sutis, de acordo com as experiências e estímulos pelos quais o indivíduo passa. Esse fenômeno é chamado de neuroplasticidade, e os resultados observados em mentes de praticantes avançados são simplesmente sem precedentes. Não me cabe discorrer sobre todos os pormenores científicos de tais descobertas. Sugiro que se esse é um assunto que te desperta interesse, que procure sobre trabalhos incríveis realizados pelo pessoal do Mind and Life Institute. O que nos vale compreender aqui é que mesmo estruturas corporais que pensávamos ser rígidas, impossíveis de ser transformadas em nós, podem ser modificáveis a níveis estrutural e funcional, e, dentre outras coisas, pela interferência direta causada por nossos hábitos, comportamentos e intenções. Nesse sentido,
Uma mente que conduz a si mesmo por caminhos e estímulos positivos de um cultivo constante de atenção e lucidez é capaz de, por exemplo, não só amainar efeitos de traumas ou experiências negativas e estressantes, mas se modificar o próprio padrão cerebral no qual o sofrimento foi construído. Aqui o Gui deu uma pincelada sobre a questão científica da meditação, né, que começou desde que veio para o Ocidente, né, essas escolas que vieram para o Ocidente, isso começou, né, esses tipos de trabalho começaram a ser feitos, estudando as alterações cerebrais e tal, questão científica. Eu não conheço muito, né, eu não entendo muito dessa parte, mas de fato as pesquisas demonstraram que o cérebro dos praticantes eles se transformam, né, e eles ao ponto de, por exemplo, dessa questão da neurogênese, que é a capacidade de produzir mais novos neurônios. Eu estava vendo a palestra do Gui, uma cientista um tempo atrás, ele foi num domingo, não lembro o nome dela, que ela fala que também reduz a morte, né, dos neurônios, não só a capacidade de surgirem novos, né? Então, foi interessante, porque eu não sabia. E da questão da neuroplasticidade também. A Edna, se eu não me engano, a Edna, claro, dá aula disso aqui. Se ela estivesse aqui, ia ser legal, né, para explicar para gente. Mas ela fala que a neuroplasticidade é tomar novos caminhos, né, as sinapses fazerem novos caminhos. Então, você quebra padrões mentais, hábitos, né, a partir das práticas. Isso é muito interessante. Mas eu recomendo que você assistam. Tem palestra, acho, da Edna, tem uma aula que ela fala disso. Mas acho que é com relação a estresse, se não me engano. Mas ela entende bastante. E tem uma do Gui também que ele fez com uma cientista, eu não sei o nome dela, se alguém souber aí, recentemente. Você sabe, Fabi? É a professora Maria Inês da USP. Isso. Aí ela vai entrar nesse A live campo lá no aí. YouTube. Isso. Quem quiser se aprofundar aí, tem esse. Tem um monte de coisa. Você procurar no YouTube, provavelmente você vai achar um monte de pesquisa que fizeram, né, nesse campo. Para quem tem interesse, é legal. Entende um pouco, né? Porque quem não entende nada... Se começa a ouvir essas coisas, você fica meio perdido. Que é muito coisa técnica, né? Eles vão falando dentro do cérebro, umas lugares você nem sabe, umas palavras super difíceis. Mas uma coisa que é legal, eu até separei aqui, porque fizeram uma pesquisa com o Matthew Ricard, esse carinha aqui, esse monge budista, tibetano. Fizeram uma pesquisa do cérebro dele na Universidade de Wisconsin, lá nos Estados Unidos. E consideraram ele a pessoa mais feliz do mundo, né? Porque eles, até eu pesquisei aqui na internet, eles falam assim, eles descobriram que o monge produz um nível de ondas cerebrais de gama sem precedentes na literatura científica. Essas ondas estão ligadas à capacidade de atenção, consciência, aprendizado e memória. Além disso, né, o praticante manifesta um nível de atividade no seu córtex pré-frontal esquerdo bem acima do direito, o que reduz sua propensão à negatividade, explicaram os pesquisadores. Ou seja, ele é um praticante, um mestre, né? E depois que eles pesquisaram o cérebro dele, viram que era uma coisa que não tinha nem literatura, né, científica. Muito legal, né? E o que o Gui fala é uma coisa muito interessante, assim, gente, beleza, a ciência ela vem para estudar e demonstrar os benefícios, mas não é que ela está dando a voz final sobre se meditação é bom ou não, porque só é o praticante que vê, né? Beleza, a gente está falando da felicidade dele, do outro praticante, mas ele vive ela, né? Por mais que eu ateste de uma maneira científica que, de fato, o cérebro dele atinge picos de felicidade ou de atenção e concentração muito superiores ao que qualquer literatura científica fala, ele vive isso, né? Então, de certa forma, isso não é tangível para a gente saber como é isso. Então, por isso que é importante das técnicas praticar e você mesmo, né, perceber os benefícios dela. Não condicionar, né, os benefícios da prática com pesquisa científica. Vitor. Oi, por favor. Só fazer um comentário que esses dias eu estava lendo alguns trechos, relendo de um livro de Yogananda, que se chama A Eterna Busca do Homem, né? Que é um compilado de palestras dele. E aí tem um capítulo que o tema é Nervosismo, Causa e Cura, que foi, diz aqui que é aproximadamente no ano de 1927. E aí tem um trecho sobre essa questão
do sistema nervoso, e ele fala assim: os yogis têm técnicas especiais para revitalizar tecidos queimados pelo nervosismo, enviando energia vital aos nervos parcialmente destruídos por abusos. Cada célula e tecido do sistema nervoso é uma estrutura viva e inteligente. A energia vital pode renová-la a qualquer momento. Então é isso que você estava falando, né? Que você falou da morte dos neurônios. Então aqui lá em 1927, né, Yogananda, um grande yogi, um grande mestre, já trazia, né, esses ensinamentos, já falando de todas essas transformações, né, que a meditação produz. Então era só para comentar e trazer aí para ilustrar também uma palavra dele, né? Ótimo. Muito lindo isso. Eu vou colocar na descrição aqui também o nome desse livro, tá? Quem tiver interesse. Pode pôr, Lu, por É favor. bem legal, tem temas bem variados. Eu já li, é bem legal. Interessante. Eu São 3 livros, né? Isso. A Eterna Busca do Homem, O Romance com Deus e A Jornada para a Autorrealização, não é? Os 3 são maravilhosos. Né? São maravilhosos, são muito bons mesmo, para quem gosta de ler, de literatura assim, espiritual, relacionada ao yoga, é muito legal. Recomendo também. Bom, ele coloca aqui que... ele fala também da questão do sono, que ele coloca assim, outro aspecto em que as práticas meditativas desempenham um papel fundamental na qualidade de nosso sono. Durante o sono, nosso organismo realiza processos regenerativos fundamentais para a manutenção das células, em especial a do sistema nervoso. É também durante o sono que ocorre uma etapa importante do nosso mecanismo de memória e aprendizagem, quando o cérebro armazena ou descarta informações. Os yogis de outra hora entendiam o valor do repouso, mas nos diziam que é somente quando a mente está estável que podemos de fato descansar. Teoricamente, pelos tumultos que causamos durante o dia em nossa mente, ela também continua agitada durante nossos momentos de sono. Daí nossos pesadelos ou sonhos desconexos que nos tiram o descanso, a paz de espírito. A partir das técnicas de meditação, o tempo necessário para um repouso pleno diminuirá. Alguém já sentiu essa melhora no sono? De dormir melhor? Dormir melhor, eu durmo sempre muito bem. Eu queria dormir menos, na verdade. Dormir por menos horas e acordar feliz e disposta. Eu também durmo bem, não acordo nenhuma vez durante a noite, assim, muito raro. Mas, Fabi, comigo tem acontecido isso ultimamente, que eu percebi. Eu estou dormindo menos, porque eu sempre tive muito sono. Então, eu venho percebendo nos 2 últimos meses, esses últimos meses, que eu venho dormindo menos e continuo me sentindo bem. Não é algo forçado, né? Eu acho que é isso que é importante, quando a gente não força, porque antes eu tentava dormir menos, mas via que ia fazer as atividades de trabalho, do estudo e ficava cansada. Agora não, vem sendo algo natural. E eu acho que a grande transformação como o Vitor comentou antes, né? É justamente tá aí, né? Quando a gente vê alguma coisa acontecendo naturalmente. Como, por exemplo, da alimentação que o Vitor comentou, muitas pessoas que já passaram, né, por nossas aulas lá presenciais no grupo de quarta e que fazem parte do grupo, já comentaram que essa questão de mudança de alimentação, que as pessoas deixaram, por exemplo, de comer carne vermelha, né, que a gente nunca foi algo que a gente colocou como, né, obrigatório para as turmas, nunca teve esse tipo de diretriz, mas as próprias pessoas sentiram essa necessidade naturalmente, né? Muitos deixaram de comer carne. E como, por exemplo, o Vitor falou, eu, por exemplo, já não como, diminuí, assim, muito, é muito raro algum tipo de carne branca. E como nos fala, né, um grande mestre, a gente só consegue abrir mão daquilo que não nos faz falta. Enquanto aquilo fizer falta, é porque você não está abrindo mão, você está brigando, né? Você está lutando com aquele seu desejo. Agora, quando você não sentir falta efetivamente, como o Vitor comentou do cigarro,
aquilo se torna muito prazeroso e porque você sai dessa luta, né? E abre mão mesmo. Você renuncia. Ele fala, você só renuncia àquilo que não te faz falta. É isso. Perfeito, Lu. E é isso. Eu fui um dos que parou de comer carne, viu? Mas foi natural também, não consegui mais. Parei porque não dava. Mas é o que você falou, né? Ó, a Fabi com memória, cara. Eu também vou comer. Eu sou Bom, vegano. o que é? Eu sou vegano. Você é Ai, que vegano? Aí você... lindo! Eu sou veterinário, né? Então não posso, poxa, são meus clientes. Não É faz meio sentido. contraditório, né? Nossa, é tão raro ouvir isso, mas mais absoluta verdade. Ah, mas tá cheio de veterinário que Lindo. estuda para criador, né? O pessoal que fica Ai, nem me fale. também, né? Tá cheio. É. Eu Eu estudei tive para que é veterinário e eu falava do pessoal. eu estudei Pode para falar. carne mesmo, mas aí eu achei muito cruel e desisti. Olha, Muito legal. Bom, vamos encerrar o capítulo, então. E isso é perfeito, Lu, que você falou. A gente não pode abrir mão daquilo que nos faz falta. Eu acho que senão você não renunciou ainda, você está lidando com aquilo ainda, né? Então, e por isso que às vezes as pessoas se frustram, porque está brigando com uma coisa que quer largar e na realidade está brigando porque você ainda tem vontade, né? Então, talvez você tenha que ir mais fundo, né? Entender de onde nasce essa vontade, porque ela nasce, talvez aí que você mude a questão, né? E eu acho também importante, assim, cada um respeitar, né, os seus limites, o seu organismo, porque tem gente que sente necessidade de continuar, Sim, né, com determinada alimentação, ou até porque tem uma recomendação médica de comer determinada carne, enfim, né, tem N situações, não sei aqui, mas não é a minha área, mas se tiver, né, mas é eu isso. acho que as pessoas também irem fazendo as coisas aos poucos, e procurar, como por exemplo, o próprio sono, né? Se você colocar para dormir 6 horas, 5 horas, e só que depois você fica não se sentindo bem, se cai a sua imunidade, tudo, aí eu acho que tem que ser aos poucos. Você vai mexendo com isso, hoje são 10 minutos, e aí nessa semana eu vou dormir 10 minutos a menos, e você vai experimentando, né? Porque cada organismo reage de uma forma, então cada um tem que perceber, procurar também as orientações médicas, e é isso, é sempre bom a gente frisar, Perfeito, né? Lu. Porque não é pressuposto para você meditar, você ser vegetariano, vegano, ou parar com as coisas. É aquilo que eu te falo. Se acontecer naturalmente, ou se você se sentir inclinado a fazer, faça. Né? Mas o mais importante de tudo é você se dedicar na sua prática. Né? E claro, é importante a pessoa procurar, acho que uma boa alimentação, né? Porque isso também ajuda na prática, porque é diferente você ter determinadas restrições de alimentação e você se informar mais, procurar, saber aquilo que pode aumentar a sua imunidade, que pode até melhorar, né, o seu corpo físico, para que você faça os asanas, pranayamas. Então, eu acho que isso também faz parte da prática, né? O dormir bem, o buscar a alimentação, né, melhor possível. Então, é sempre o caminho do meio, né, que a gente fala. Perfeito. E o E grande uma boa Buda dica. ensinou. Exato. E uma boa dica também é nunca se alimentar muito antes de você fazer uma prática, tá? Porque isso acaba atrapalhando, tá? Se você puder ficar pelo menos umas 2 horas antes de fazer sem comer, né? Isso ajuda a sua prática, porque se você vai fazer ela com a barriga cheia, o seu organismo está processando aquilo e tem muita energia e retém sua atenção, né? Fica um peso, né? Então você consegue ter uma prática mais tranquila. Isso a sua mente fica mais tranquila se você tiver um período aí que você não tiver comido, né? Mas é isso, pessoal. Eu vou só finalizar o capítulo e a gente acaba, tá bom? Aí o Gui coloca basicamente aqui que não... listar esse benefício não basta, afinal você precisa de evidências, não é mesmo? De provas que indiquem que as práticas meditativas são hoje uma resposta para a nossa transformação da consciência. Sobre isso eu posso dizer duas coisas. Primeiro,
Veja a quantidade de artigos científicos nas áreas de psiquiatria, psicologia, neurociência e endocrinologia publicados das mais respeitadas revistas científicas do mundo, trabalhando o tema da meditação com seriedade, expondo resultados impressionantes, quebrando tabus e dando novos ares à ciência. A segunda coisa que digo é, de novo, pratique. Nada do que eu disse tem valor sem evidência empírica. Prática e reproduzível em qualquer ser humano. É isso que interessa de verdade. Ou seja, pratique. Né? A gente falou aqui dos benefícios e tal, só que faça. Né? Acho que o grande lance da meditação é você experimentar ela em você mesmo. Né? Você deixar ela acontecer. Você pode até ler livros que falam sobre a meditação, mas você tem que praticar. Né? Acho que esse é o grande caminho. Tá bom? Bom, semana que vem, a sequência do livro ele vai falar aqui de prática de Yoga Nidra, né? Na semana que vem a gente vai começar no segundo ponto do livro, que é o desafio, tá? Na página 103. Então, leiam, tragam outras reflexões, tá bom? Todas as atividades do Instituto vocês conseguem acompanhar tanto no Instagram, Facebook, como no site, né, do Instituto da Evolução de Si. Acho que a Lu mandou aí, tá, hoje no começo da aula. Então, se você quiser saber quais são os cursos que está tendo, as práticas, etc., consulta lá que você vai ter acesso, tá bom? Vamos encerrar? Pelas auspiciosas bênçãos e ensinamentos que nos concedem, rendemos graças e louvores a Deus, aos nossos divinos mestres, e nos curvamos a seus santificados pés de lótus de novo. Jai Gurudeva Shri Swami Shivarananda Ki Jai. Om Tat Sat. Om Amém. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pelo encontro. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Até mais. Espero que vocês tenham uma Bom semana aí. descanso. Boa noite Boa a noite a todos. todos. Bom descanso Tchau. para Que todos. bem. Obrigada. Vocês também. Beijo. Beijo para todos.